Hoje eu vim aqui para conversar com vocês todas as dicas importantes sobre acidente de trabalho, suas consequências tanto para os trabalhadores e trabalhadoras, assim como para as empresas. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo isso. Meu nome é André Coelho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e também direito do trabalho, e vim aqui hoje conversar com você sobre esse tema tão importante que é as consequências dos acidentes de trabalho e 5 coisas que ninguém conta, ok? Antes mesmo de começarmos o conteúdo do vídeo, quero te convidar para que você se inscreva aí no nosso canal e também aperte o sino para receber a notificação dos próximos vídeos. Temos aqui no canal lives toda semana, vídeos todos os dias, bastante informação importante, boa, para que você fique por dentro dos seus direitos, tá certo? Vai ser um prazer poder conversar com você por aqui. Sobre acidente de trabalho, o que eu quero conversar com vocês, como eu anunciei no começo do vídeo, são 5 dicas simples, 5 coisas simples, mas que pouca gente conhece. Primeiramente, vamos lá passar para vocês aqui o conceito de acidente de trabalho. Acidente de trabalho é todo acidente, toda lesão que o trabalhador ou a trabalhadora sofre durante a execução das suas atividades profissionais. Então, por exemplo, um motorista de caminhão que sofre um acidente de trânsito e machuca ou quebra a perna, enfim, qualquer tipo de lesão, isso é um acidente de trabalho. Existe também o que a gente chama de acidente de percurso, que está sim valendo, está em vigor. Houve no ano passado um momento que, por conta de uma medida provisória, ele deixou de valer, mas logo em seguida ele voltou a valer como acidente de trabalho. O acidente de percurso é quando acontece qualquer acidente com o trabalhador, seja do caminho da casa para o trabalho, seja do caminho do trabalho para casa, ok? Nós temos que diferenciar o acidente de trabalho da doença ocupacional. Doença ocupacional ou doença do trabalho é tudo aquilo que ocorre com o trabalhador ou trabalhadora em relação a algumas doenças. Por exemplo, a pessoa adquire uma lesão na coluna por excesso de peso, ou por ficar trabalhando muito tempo abaixado, ou trabalhando muito tempo de pé. Então é muito comum nesse tipo de atividade com peso, lesões na coluna cervical. Isso é uma doença ocupacional, que ela é adquirida durante o desempenho da função profissional da pessoa. O acidente de trabalho é um ato único, aquilo que aconteceu naquele momento, uma queda, um corte, perder um membro, enfim, isso é um acidente de trabalho. A primeira coisa que ninguém te conta, e que pouca gente sabe, é que tanto o acidente de trabalho quanto a doença ocupacional gera para o trabalhador uma estabilidade no emprego de no mínimo 12 meses, a partir do momento que houver a comunicação desse acidente. Então presta muita atenção no que eu vou falar aqui, porque isso é muito importante. Existe um documento chamado CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, que tanto a empresa quanto o trabalhador podem fazer para o Ministério do Trabalho. Não é só a empresa que pode fazer esse documento. Toda vez que acontecer um acidente de trabalho, esse documento pode ser feito pela empresa ou pelo trabalhador ou trabalhadora, ok? Esse documento é importantíssimo para que no ato seguinte seja comprovado o que aconteceu, quais foram as lesões, tudo que aconteceu, todas as providências tomadas pela empresa e o que aconteceu com o trabalhador. Além disso, é muito importante também o trabalhador e a trabalhadora guardarem toda a documentação médica referente a esse acidente, para que depois eles possam fazer prova, se houver necessidade, judicialmente, que aconteceu de fato e quais foram as consequências, na saúde dela para aquilo ali. Isso é muito importante, então. Então, a primeira grande coisa aí que pouca gente conhece é essa questão da estabilidade de 12 meses. A empresa tem que manter a pessoa empregada no mínimo 12 meses. No caso de demissão, a empresa tem que remunerar ou tem que compensar esses 12 meses em forma de indenização. A segunda coisa, que é bem importante também, que pouca gente sabe, além dessa estabilidade, o trabalhador ou a trabalhadora tem direito a uma indenização por dano moral. Exatamente. A legislação prevê essa indenização como reparação por dano moral por conta, e é óbvio que vai ser investigado, analisado a extensão da lesão, quais foram as consequências que o acidente provocou no trabalhador. Tudo isso vai ser analisado judicialmente
para que se aplique aí, então, uma compensação em dinheiro, né, por conta desse acidente. E a responsável por pagar essa indenização é a empresa. Então, muitas vezes acontece de algumas empresas não fazerem a comunicação de acidente de trabalho justamente para poder se ausentar dessa obrigação que é o pagamento dessa indenização por dano moral. Beleza? Fique esperto com isso. A terceira coisa que ninguém te conta é a seguinte: bom, já falamos da estabilidade de 12 meses, da indenização por dano moral, e agora eu vou falar da indenização por danos materiais. O que é isso? Toda vez que acontece um acidente de trabalho, a empresa é obrigada a pagar, a se responsabilizar por todo o tratamento médico, seja despesa hospitalar, despesa com médico, internação e remédios, com todo o tratamento médico desse trabalhador ou trabalhadora. E caso ela não faça isso, ela é obrigada a pagar judicialmente através dessa indenização por danos materiais. Então, trabalhador e trabalhadora, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, guardem todos os documentos médicos, peça a nota fiscal de tudo que você gastou, remédios, internação, hospital, se for pela rede privada, a empresa tem a obrigação de reembolsar você de todos esses valores, ok? Fique esperto. Quarta coisa que quase ninguém sabe, ou que ninguém te conta. Já falei da estabilidade, do dano moral, do dano material, e agora eu quero falar do dano estético. Quando acontece algum acidente que o trabalhador ou trabalhadora fica com um dano estético, por exemplo, eu atendo muitas pessoas que são deficientes monoculares, e muitas dessas pessoas adquiriram essa deficiência por conta de um acidente de trabalho, porque perfurou o olho numa atividade que estava fazendo, com uma serra, ou com madeira, ou com algum acidente, enfim, de qualquer natureza, e adquiriram essa deficiência. Bom, quando isso acontece, além da indenização por dano material, que eu já falei aqui, e pelo dano moral e a estabilidade, o trabalhador ou trabalhadora também tem direito à indenização pelo dano estético, caso venha acontecer uma lesão de natureza estética. O que é isso? Perder um dedo, perder um olho, não tem volta, é irreversível. Vai ficar uma questão estética no corpo da pessoa. Então, o juiz vai analisar para ver a extensão desse dano e, eventualmente, a empresa vai ser obrigada a pagar também uma indenização correspondente a esse dano estético. Por último e não menos importante, eu quero falar aqui do direito previdenciário que tem esse trabalhador ou trabalhadora diante do acidente de trabalho. Esse trabalhador ou trabalhadora tem que se encaminhar ou ser encaminhado para o INSS para que lá ele tenha direito ao benefício do auxílio acidentário, ok? Então fica bem atento quanto a isso, porque esse é um direito do trabalhador e da trabalhadora. Existe uma decisão recente agora do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que enquanto não é concedida o benefício do auxílio acidente ao trabalhador que sofreu o acidente de trabalho, a empresa fica responsável pelo pagamento dos salários, ok? Isso é muito importante para que o trabalhador não fique sem o amparo alimentar para custear a sua família durante esse período que ainda não foi dado a ele o benefício do INSS, tá certo? Eu quero falar para vocês de um item que às vezes também é conseguido judicialmente pelos trabalhadores, que é a pensão vitalícia, que deve ser paga pela empresa. Não é pensão do INSS, isso é outra coisa. Caso o trabalhador tenha que se aposentar por invalidez lá no INSS e a situação do acidente for muito grave, que incapacite ele para o trabalho, a empresa também tem que arcar com essa pensão para o trabalhador, ok? Para que ele tenha uma condição de vida mais digna. Isso é muito comum nos nossos tribunais, problema que pouca gente sabe disso. Então, recapitulando, estabilidade 12 meses, dano moral, dano material, dano estético, benefício do INSS e essa dica bônus aqui que eu acabei dando, que é a pensão vitalícia por parte da empresa. Se você sofreu algum acidente de trabalho ou conhece alguém que sofreu, compartilhe esse vídeo com eles
para que eles possam ter consciência do seu direito. Se você tem alguma dúvida e quer perguntar, coloca aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, que nós vamos ter o maior prazer em te responder. Quero te convidar novamente para se inscrever no nosso canal, participar conosco aqui das nossas atividades e apertar o sininho também para poder saber quando que isso vai acontecer. Toda vez que a gente divulgar um vídeo ou divulgar uma live, você vai ser avisado, você vai ser notificado aí no seu celular ou no seu computador, ok? Eu deixo para você um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.